Então, boa noite, pessoal. Meu nome é Rosemary. Sou uma pessoa apaixonada pelos óleos essenciais. Quem me conhece sabe que para mim é um prazer estar aqui ensinando, falando sobre a minha experiência com os óleos essenciais, a experiência que eu tenho, né, dentro do meu trabalho com aromaterapia, né? Eu comecei uma pessoa usando óleos essenciais, mas depois com os benefícios e para mim é muito legal e, e bom falar sobre o inverno, porque aqui no sul é muito frio e eu, como uma não gaúcha, né? Mas uma carioca morando aqui, acabei desenvolvendo assim algumas dificuldades. E a aromaterapia me ajudou muito. Foi a que trouxe para mim, né, alívio. E falar de algumas doenças que o inverno traz, né? Eu sei que nosso país é um país muito grande e em alguns lugares o inverno não é como realmente é em outros lugares, como aqui no sul. Mas, de um modo geral, as pessoas sofrem, né? De uma coisa ou de outra. E eu sou aromaterapeuta, né? Sou terapeuta holística, aromaterapeuta clínica, e me especializei mesmo nessa área da parte de sintomas, né? Então, vamos começar? Ó, e fica aberto aqui, tá? Gente, aproveitem, quem tiver dúvida, pode tirar, pode abrir o microfone, colocar no chat, que a gente vai conversando. É para ser um bate-papo aqui, tá? Não um monólogo. É claro que eu vou falar, mas a qualquer momento vocês podem abrir o microfone, tá certo? E interagir, ok? Então tá, vamos lá. Bem, gente, então vamos ver uma terapia no inverno, como os óleos essenciais podem tratar as doenças desta estação, tá? Então, primeiramente, eu gostaria de falar aqui para vocês, né, que quando a gente pensa em inverno, né, e não importa se é inverno ou não é inverno, a gente está sempre disponível aí, né, no ar, vários vírus, bactérias, né, que acabam nos proporcionando gripes, resfriados. Aí a gente pergunta para alguém: como é que você tá? Peguei uma gripe, peguei um resfriado. Hoje em dia o pessoal está pegando mais gripe do que resfriado. Mas então vamos, né? Eu sei que talvez a maioria já saiba, mas qual a diferença, né? Entre gripe e resfriado? Bom, eu fiz um geralzinho aqui. Aí o resfriado, gente, é aquele que a gente, né? A gente espirra, a gente tem coriza, né? A gente tem uma obstrução nasal, tosse, a garganta pode até estar doendo, inflamada, dá uma rouquidão. Mas diferente, mas é uma coisa que a gente fica alguns dias e passa, né? Já a gripe, que é o que tem acometido muito aí as pessoas, né, de modo geral, agora, nós estamos tendo muitos casos aqui no sul de influenza, né, que as pessoas realmente ficam muito, muito, muito caídas, né, no primeiro, segundo, terceiro dia. Ela já é diferente, né? A gripe ela já vem com febre, ela já vem calafrios, ela debilita mais o organismo, né? Há uma tosse seca, às vezes acompanhada de muco, né? Dor de garganta, garganta com placas inflamada. Aí vem dor de cabeça, vem dor no corpo, mal-estar, perda de apetite. Aí a gente sente que é algo que não é tão simplesinho, né? E a gente começa a cair. Inclusive, até tem conhecidos que estão aqui na live aí que essa semana me disseram: pá, Rosemary, fiquei mal, fui pro PA, né? Fiquei mal mesmo. Então, isso é coisas que a gente está sujeito, né? Mas quando a gente usa aromaterapia, não quer dizer que a gente não vai ficar doente, gente. A gente vai ficar. Mas só que se você utilizar uma terapia, não só no momento que você está doente, mas usar ela de forma preventiva, e quando eu digo preventiva, eu falo em usar a aromaterapia diariamente. E aí, no caso, a gente usa diariamente para suporte celular, para suporte imunológico. Então, se a gente vier a ficar doente, algum micro-organismo, né, um vírus, uma bactéria nos acometer, o nosso organismo, a gente vai poder ficar
restabelecido bem mais rápido, porque o nosso corpo já vai estar em alerta, né? Então, essas doenças que são causadas por vírus, né? Por bactérias, tá certo? Muitas vezes elas podem apresentar complicações, dependendo do estado de saúde daquela pessoa, né? E o tratamento, é claro, nós podemos fazer uso dos óleos, né? Mas eu vejo que a aromaterapia, dentro da aromaterapia clínica, né? A gente trata para evitar ficar doente, né? Mas não é só aromaterapia, claro, uma ótima alimentação, né? Um estilo de vida bom, naquilo que a gente pode fazer, se alimentar bem, dormir bem, tá? Mas como que os óleos essenciais vão agir? Bem, para vocês entenderem, nós temos dois grandes grupos de óleos essenciais. Os óleos essenciais, eles têm propriedades. Eles são componentes químicos que estão presentes na natureza, nas plantas, de um modo geral, em diferentes partes das plantas, né? No caule, na flor, no fruto, na raiz, tá certo? No caule, e aí vai, nas folhas, né? Nas flores, e a gente recebe esses benefícios da natureza para nós também. E isso pode ser feito, né? Utilizado como uma proteção para nós, assim como os óleos essenciais são para as plantas. Então, para o pessoal que é novo, que ainda não sabe, ou que está aqui pela primeira vez assistindo a live, né? Os óleos essenciais, assim como eles protegem as plantas, né? Como eles repelem pragas, eles também vão nos proteger. Então, quais são esses dois grandes grupos? Tá? Nós temos nós podemos chamar que temos óleos imunoestimulantes e imunomodulantes. Então, quando a gente está com a nossa imunidade baixa, que já está baixa mesmo, né? É aquele caso que as pessoas falam assim: ah, poxa, eu não paro de pegar gripe, eu não paro de pegar resfriado, eu mal me curo de um, eu já estou com outro, né? É meu filhinho que tá indo na escola, aí ele pega resfriado, gripe toda hora, e aí isso vai debilitando cada vez mais o organismo, né? Porque se você pega uma gripe, é um antibiótico, e eu vivia isso, eu sei o que é isso, né? De utilizar 4, 5 vezes por ano antibiótico. Então, existem óleos essenciais que vão atuar diretamente nesses casos, né? Que a imunidade está baixa, eles vão lá e vão aumentar. E tem os imunomodulantes, ou seja, quando você usa os óleos de uma forma contínua, tá? A gente tem que acrescentar na nossa rotina óleos que sejam imunomodulantes, porque eles vão inibir ou eles vão estimular o sistema imunológico. Mas como é que você inibir? Pessoas que têm, às vezes, o sistema imunológico muito, muito acelerado, né? Então, a gente precisa utilizar esses óleos que, dependendo da necessidade, né, esses óleos vão ou inibir ou vão estimular. Então, é muito importante a gente saber isso, esses dois grandes grupos, tá? Mas hoje eu vou mostrar aqui para vocês misturas desses óleos, né? Os que são imunomodulantes e os que são imunoestimulantes. E muitas vezes aquele mesmo óleo que te ajuda, que vai modular o teu sistema imunológico, né? É aquele que vai dar todo aquele suporte para que você não precise ficar com a imunidade baixa. Você continue sempre com ela em alerta, ok? Então, como que a gente pode fazer? Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer, que a gente tem que entender, é como utilizar os óleos essenciais. Como que a gente usa, né, para este fim, para tratar o nosso organismo, para ajudá-lo, né, a estar sempre alerta. Gente, o método de aplicação é muito fácil. Você pode usar de diversas formas, né? Você pode usar difusores, você pode usar que são os óleos, né, que a gente tem para botar
nos difusores de ambiente. Isso é muito bom agora no inverno, para quem trabalha, para quem tem, né, em escritório, que tem às vezes um acúmulo muito grande de pessoas, né, clínicas. Ter os difusores é maravilhoso, porque você está tratando aquele ambiente. E aí nós vamos colocar óleos, né, que aumentem a imunidade, que façam com que mate aquelas bactérias, os vírus que as pessoas vão trazer, principalmente em clínicas, né? E repartições públicas de trabalho assim. Então, a gente pode usar como proteção também pessoal, a gente pode simplesmente pegar o olhinho, né? E inalar. Inalar o óleo. Pegar diretamente da garrafinha e inalar. A gente pode também fazer uso de colares, né? Colares de aromaterapia, tá certo? A gente coloca aqui, a gente abre, né? Aqui dentro tem um feltrinho. Deixa eu mostrar aqui para quem não conhece, né? A gente tem um feltrozinho que a gente vem aqui, coloca. No caso, se eu sei que eu estou precisando melhorar a minha imunidade, eu vou botar olhinhos que vão ajudar. E aí eu vou pingar gotinhas aqui, uma, duas gotinhas, né? Eu vou fechar e vou colocar aqui no pescoço. E eu vou ficar, né? Sempre inalando. Posso fazer isso também para âmbito emocional, né? Para o lado respiratório, que é o que a gente está falando. Então, eu adoro utilizar nesse formato, tá certo? Também você pode pegar, botar mesmo na blusa, na gola, num lencinho de papel, num algodão, aí vai. Então, tudo que você consiga inalar. Também nós temos a vaporização, para que quando o pessoal já está, né, com uma certa gripe, um certo resfriado, a pessoa vai lá e inala ali. Então, é muito prático. Podemos também fazer uso de massagens aromáticas. Quando nós estamos com gripe, a gente fica com o corpo dolorido, cansado. Eu vou falar de óleos aqui que nos ajudam, né? Banhos aromáticos para dar um up no organismo, né? Para relaxar. Compressas, em caso de febres, que eu também vou mostrar aqui. Rolons, que é muito prático, né? Acho que eu não tenho nenhum aqui, tem. Rolon, tá certo? Que a gente. Deixa eu abrir aqui. A tampa ferrou aqui. Bom, aqui, Rolon, tá? Não tô conseguindo abrir. Então, assim, a gente coloca na garganta, nos pulsos, na região, no abdômen, é muito prático, tá certo? Nós temos também escaldapés, naqueles momentos que a gente já está doente, né, e precisa de melhorar. Então, assim, gente, é muito fácil utilizar aromaterapia nesse sentido. E também não para por aí, tá? A gente também pode utilizar os óleos essenciais de uma forma de ingestão, porque a doTERRA, ela é uma empresa que tem uma pureza tão grande nos óleos essenciais e ela também tem produtos que contêm óleos essenciais que a gente pode utilizar na nossa alimentação. Eu também vou mostrar isso aqui. A gente pode pegar os óleos essenciais, a gente pode ingerir, né? Então, isso também é um suporte muito grande para o organismo, tá? Bem, então essa é muito simples, né? Ou eu inalo, ou eu passo, ou eu faço a ingestão. Então, vamos ver agora para o sistema, para o suporte respiratório, né? Eu trouxe aqui um conjunto de óleos, né? E eu vou falar deles assim de uma forma bem específica de cada um, tá? Eu gostaria de começar falando para vocês com a lavanda, tá, gente? A lavanda, a gente sabe que quando a gente fica doente, resfriado, né, a gente tem dor de cabeça. Então, quando a gente já está com aquele sintoma, a gente fica com congestão nasal e acaba nos dando fortes dores de cabeça. Então, é muito fácil a gente poder utilizar a lavanda, né? A gente pode colocar uma gotinha de lavanda na nossa mão, tá certo? Espalhar pela mão, tá certo? Ou em cada dedinho aqui e massagear levemente aqui as têmporas, tá? A gente também pode pegar a lavanda e passar nas regiões que estamos com dores, dor de garganta, né, dor de cabeça, alguma dor no corpo em forma de massagem.
Então, a lavanda, além dela ser um óleo, né, que é calmante, né, que é analgésico, nós também não podemos esquecer que ela também é anti-inflamatória. É claro que nós temos óleos essenciais, e eu vou mostrar aqui, que são, assim, a maior parte dos seus componentes, eles são anti-inflamatórios. Então, mas a lavanda também tem, né? Então, eu posso colocar ela para dor e ela ainda por cima vai ajudar na parte anti-inflamatória. A gente sabe que muitas vezes as pessoas elas racham a pele por causa do frio e aí acaba inflamando, às vezes nos lábios, né? Então ela protege, ela cicatriza, né? Então se você tem o lábio muito rachado, você pode pegar a lavanda em Rolon e passar, né? Que ela já vai estar diluidinha ali. Ou você pode botar umas duas, três, quatro gotinhas de óleo de coco na palma da mão e colocar uma gotinha de lavanda, misturar com o dedo assim e passar, né? Em volta dos lábios, tá certo? Você pode fazer seu rolãozinho com lavanda e óleo de coco, porque o óleo de coco também é cicatrizante. Então a gente acaba vendo que a gente consegue, né, com a lavanda, esses benefícios quando a gente está doente, quando a gente está resfriado, quando a gente está sentindo esse mal-estar. Então, se você só tem a lavanda naquele momento, usa ela, porque ela vai te dar um alívio, né, daquela dor que você está sentindo, principalmente se a pessoa tem rinite, né, que ataca todo esse lado aqui. Daqui a pouco eu vou falar mais especificamente sobre a rinite. Então, a gente pode passar a lavanda aqui na região dos sinos, quando a gente está com muita dor, né? Ela, ela também vai ajudar, e principalmente a sinusite, a rinite são doenças do inverno, tá certo? E o legal de tudo, gente, é que não tem idade para usar lavanda. Uma criança, desde um bebezinho recém-nascido, uma mulher grávida, uma pessoa mais idosa, né? Ela pode ser usada sem problema nenhum. Então, a lavanda, essa da doTERRA, que é a lavanda gustifolia, pode ser usada, tá? Por todas essas pessoas dessa faixa etária, tá? Bom, então aqui eu tô indo aqui dos óleos que eu coloquei aqui na frente, tá? Então agora a gente vai ver sobre o lemon. O que que a gente tem com o lemon? Gente, o lemon, ele é um óleo que não pode faltar, tá? Quando se trata de tratar problemas, né, de doenças no inverno. Não dá para ficar sem, e vocês vão me entender por quê. Primeiramente, no topo da lista, ele é um suporte imunológico. Ele também é antioxidante. Então, usar o óleo de limão diariamente, ele é um óleo, aquele lá que eu falei, ele é ele é um óleo que é imunomodulante. Desculpa. Então, ele vai estimular o nosso sistema imunológico, né? Vai ajudar, conforme a gente vai tomando, estando resfriado ou não, né? Estando doente ou não, ele vai ajudar a fazer com que o nosso organismo esteja alerta, porque ele é diurético e através da urina muitas vezes a gente elimina até mesmo, né, quando a gente está resfriado, doente, a gente elimina os vírus por ali também. Então, quando a gente vai ingerir mais água com limão, vai ajudar bastante. Então, quando às vezes as pessoas me perguntam, Rosemary, o que que eu faço, né, para melhorar o meu sistema imunológico? Eu vivo muito doente. Primeiramente, eu indico o lemon. Faça do lemon algo diário na sua vida. Lembra que eu disse lá no início? Constância. Esse é o segredo da aromaterapia. Você precisa, se você quer ter cada vez mais saúde, você tem que usar os óleos essenciais de forma dentro da sua vida diariamente. Então, ele é detox, então ele vai fazer também uma limpeza, já de quebra ele já vai limpar o organismo dos é, hábitos diários, né? Que na maioria das vezes a gente não tem, assim, um cuidado, assim, que deveria ter, ou até porque não é porque a gente não quer, mas é porque a gente, às vezes, não tem opção, né? Comer muito fora, né? Ou às vezes é coisas que a gente ingere mesmo, né? Para dentro do nosso organismo que não é bem legal. Então, o limão, ele é detox. Além disso, ele vai ajudar em tudo isso aí que eu coloquei aí, tá? Que não tem nada a ver com o inverno, esses outros sintomas,
mas que já vai tá ajudando. Uma coisa que o limão é eficiente para quem está com rinite, que tem muita coriza, gente, ele seca, tá? Ele seca. Então, a pessoa que fica com muita coriza no nariz, e é horrível, né? Quem tem rinite. Então, o pessoal que tem rinite aí, que está aprendendo agora sobre óleos essenciais, use o limão, tá certo? Porque ele, se você tá ali com casos de coriza, você botar o limão num difusor e ficar no ambiente, minha nossa, você vai ver. Fica no ambiente ali várias vezes no dia com inalando um óleo essencial de limão para você ver se não vai melhorar. O único problema é que você não pode passar na pele durante o dia, porque ele é fototóxico, tá? Ou seja, se você for para o sol, ele vai manchar sua pele, assim como o suco do limão. Se você espremer o suco de limão, cair na sua mão e você ir para o sol, você vai ter queimadura. Fala, Menaide. Tá com a mãozinha levantada? Pode falar. A nossa colega Carla está perguntando se pode colocar o limão no difusor, o lemon. Ah, sim. Ah, obrigada. Eu não tinha visto aqui. Sim, Carla, pode? Eu acho que eu comentei, se eu não me engano, né? Que você pode botar no difusor se você tá resfriada, tá? Ou se alguém tá resfriadinho, principalmente as crianças, até bebê, até bebê. Então, já aconteceu aqui, né, dos meus filhos ou da minha netinha ficar doentinho, passar o dia aqui em casa e eu colocar o difusor com limão e outros óleos, né? Eu vou falar aqui de suporte imunológico e tal, e melhorar assim, ó, no dia seguinte a coriza já ter diminuído ou até mesmo desaparecido. Então, é muito bom mesmo a gente utilizar o óleo de limão, tá? No nosso difusor. Esteja resfriado, com gripe ou não, é o perfeito a gente usar, porque ele vai limpar o ambiente também ao nosso redor, tá? Ok? Bem, então vamos lá. Outros problemas respiratórios que trazem, né, gripes e resfriados. A gente pode usar o óleo de eucalipto, gente. O óleo de eucalipto, ele tem um componente chamado eucaliptol. E o eucaliptol, ele age como, eu diria, um antisséptico contra as bactérias, né? Então, ele vai agir diretamente nas bactérias. Então, o eucalipto, gente, além dele ter esse papel importantíssimo, ele ainda vai atuar como um poderoso descongestionante, um poderoso expectorante. Por isso que, eu não sei, aqui no sul é muito comum, porque a gente tem muito eucalipto aqui, folhas de eucalipto, principalmente aqui na Serra Gaúcha, né? Então, é muito comum as pessoas fazerem infusão de eucalipto. Pega na árvore e faz uma infusãozinha e respira. Por quê? Porque o eucalipto, ele já é uma planta que tem em grande quantidade esses componentes que vão atuar no nosso lado respiratório, né? Ok? Agora, existe aqui também, Ingbert, daqui a pouco eu vou responder tua perguntinha aqui ainda relacionada ao lemon, tá? Tem aqui também, gente, uma mistura que se a gente quiser para gripe, né? Porque para resfriadinho, se você pegar o eucalipto, ou então você pegar algum blend da doTERRA que eu vou mostrar aqui, que já tem eucalipto, respiratório também, que é um blend respiratório, você pode juntar a ele, se você não tiver esse blend, o melaleuca, porque o melaleuca, ela também é um poderoso antibacteriano, tá certo? E o hortelã, que é o hortelã, não é o hortelã-pimenta, que é o hortelã simples, né? O spearmint, que pode ser usado para crianças bem pequenininhas, para os bebezinhos, né? Então, você pode usar o eucalipto radiata para crianças maiorzinhas ali, de 1 aninho, 2, 3. E para os bebês recém-nascidos, seria muito bom a gente usar o hortelã com a melaleuca, né? Botar no difusor. Então, ou você pode pegar também, colocar, como eu coloquei aqui, né, 2 gotas de uma de eucalipto e uma de melaleuca, ou uma de eucalipto e uma de
uma de hortelã com uma de melaleuca, né? Colocar uma colher de sal. Eu gosto muito do sal quando a gente está resfriado, até mesmo para fazer gargarejos, é muito bom. Colocar 500 ml de água morna, né? Mais para morna do que para fervendo, né? E fazer inalação e manter os olhinhos fechados ali fazendo a inalação, tá? Então, que tenha vapor. É importante que precisa ter vapor para fazer uma inalação, né? Então, botou ali, coloca primeiro as gotinhas no recipiente de vidro e depois lança a água. Vai lançando a água aos poucos para que você receba aqueles componentes ali para entrar aqui dentro das nossas vias aéreas, né? E ele trazer o bem-estar. Tá, gente? Então é muito bom. Agora vamos responder a pergunta aqui da Ingbert. Ela perguntou qual a diferença do lime e do lemon. Olha, Ingbert, os dois são cítricos, tá? Só que um é o limão siciliano e o lime é o limão Tahiti, aquele verdinho. Qual é a diferença? Muito pouca. Eles têm praticamente, eu diria, 90%, tá? Dos mesmos componentes a nível de detox, de imunidade, para aumentar a imunidade, tá certo? São óleos assim, só que o lemon, ele tem um sabor um pouco mais suave, né? E o lime, você sente ele um pouco mais assim, da fruta mesmo, né? Como se você pegasse o limão siciliano e, e aquele maior, amarelo, né? Você pegasse ele, fizesse um suco, ou colocar numa comida, que é o que a gente mais usa, limão siciliano, né? A gente não usa ele muito para suco, quase nunca. E o lime, que é o limão Tahiti. Então, é só uma diferença mesmo ali. Mas os dois podem ser usados para o mesmo fim, tá? Para o mesmo propósito, tá bom? Bem, um outro óleo que a gente traz muito aqui, que ajuda bastante, gente, é o óleo de alecrim, que é o rosemary da doTERRA, né? Meu nome é alecrim, significa alecrim. Então, assim, o óleo de limão, de alecrim, ele é um óleo também muito, muito legal para a gente trabalhar o lado respiratório, tá? Além dele ser um óleo, né, que ele melhora a fadiga mental, aumenta a memória. Então, quem já conhece aromaterapia sabe que essas são uma das principais características desse óleo. Melhora a performance, né? Mas também o lado também emocional. Mas o alecrim, ele também tem uma ação descongestionante, tá? Então, se você tá ali, eu não tenho lá o eucalipto, mas eu tenho o alecrim. Então, o alecrim, ele é bom porque ele também é expectorante. Então, se você quiser fazer algo para passar no peito, para expectorar, ele é muito legal, porque ele traz uma sensação de bem-estar, tá? Uma sensação assim, quando você inala, né, o cheiro. Então, ele dá uma sensação de bem-estar. Além dele ser antisséptico, então ele é perfeito para gripes, resfriados, né, e tosses, tá ok? Então, a gente pode colocar também, se não tiver os outros, uma, duas gotinhas numa baciazinha ou num potezinho de vidro, tá certo? E junto com outro óleo, né? Pode ser o próprio limão, pode ser o próprio hortelã, e você inalar. A única coisa que a gente não que tem que cuidar, e aí não é que nem a lavanda, a gente tem que cuidar um pouquinho com o alecrim para quem é epilético, tá? As pessoas que são epiléticas, porque ele é um óleo de movimento, né? Ele é estimulante, tá certo? Por isso que ele estimula o peito para botar para fora, né? A secreção. Então, e também para pessoas hipertensas, assim, aquele hipertenso muito, 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 que tem a, a pressão arterial muito descontrolada, né? Então, é só isso aí. E na gravidez ali nos primeiros meses, tá? Então, são esses três senãos aí, ok? Agora, como eu falei, né? Você pode juntar o eucalipto com o rosemary, que eles são uma dupla dinâmica para fortalecer a imunidade. Então, agora, nesse momento que você que está se. O inverno vai chegar agora, né? Agora, a partir do dia 22 de junho, já começa, a gente, a gente vai ter aí a oportunidade de estimular o nosso sistema imunológico. Então, você pode pegar, fazer banhos, né? Como eu falei, coloca ali 8 gotas, né? Numa colher de sopa
de óleo vegetal, você pode passar depois do banho, né? Você pode botar no difusor de 9 a 18 gotas, vai depender do tamanho do seu ambiente e do seu difusor, tá certo? Você vai botar 2 gotas também, pode colocar 2 gotas numa colher de sopa de óleo vegetal e fazer a massagem, uma massagem no peito, nas costas. Então, tudo isso aí ajuda, certo? E para o pessoal aí que sofre de rinite, bem, gente, a rinite, ela é aquele inchaço, olha aqui. Aqui aparece aqui uma foto que mostra aqui um inchaço, né, vermelhidão. Aqui a pessoa fica com a mucosa nasal muito inflamada e ainda fica aqui com os olhos, chega a afetar os olhos, né? Então, o que que muitas vezes a rinite vem por causa de um resfriado, ou às vezes o resfriado vem por causa da rinite alérgica, tá? Então, a pessoa acaba baixando a imunidade também, ela acaba ficando sujeita aos vírus e bactérias. Então, e muitas vezes, dá, a rinite dá muita coceira, né? Coceira nos olhos, coceira na garganta, a pessoa fica até com um pigarro, tentando coceira no céu da boca, porque a rinite, ela traz junto com ela congestão nasal, espirros, tosses, né? E às vezes ela é até meio confundida com resfriado. Mas na verdade tudo começou com uma rinite. Então, o que que a gente pode utilizar para rinite, né? Aqueles mesmos óleos que eu mostrei antes, que já falei, os dois aqui, botando no difusor, inalando, um colar de aromaterapia, fazendo uma vaporização, ou utilizar o Brief somente. Então, o Brief, para quem me conhece, sabe que foi esse óleo, o Brief, que já tem dentro dele eucalipto, limão, tá certo? Folha de louro, tem cardamomo. Ele é um óleo, gente, que trouxe o meu bem-estar. Foi com esse óleo que eu nunca mais tive aquelas crises que eu tinha no passado de rinite, sinusite por causa da imunidade, porque eu tenho uma dificuldade à umidade, né? Então, quando eu troco de temperatura, se eu estou num lugar quente, eu vou para o frio, tô no quente, vou para o frio, ou no frio, vou para o quente, o meu corpo tem uma acessibilidade a isso. E aqui onde eu moro, é muito comum isso, né? A gente tem, principalmente no outono, no inverno, né? A gente tem muitas mudanças bruscas de temperatura. Então, eu sofria demais. Isso baixava muito a minha imunidade. E o legal, gente, que eu comecei tudo de uma forma muito instinto, assim, de meu instinto, sabe? Instintiva mesmo. Quando eu comecei a usar o Brief, me disseram, ó, ele é um blend respiratório. Coloca uma gotinha na mão e sai inalando, não tem problema. Tinha vezes que eu inalava 5, 6, e que eu tossia muito. Então, eu tossia, eu inalava, eu tossia, eu inalava. E eu comecei a passar o tempo, eu comecei a ver que a minha tosse estava diminuindo. E depois, quando eu fui estudar aromaterapia, eu vim descobrir que realmente, né, esse óleo, além de estar tratando o meu lado respiratório, ele estava ajudando no meu imunológico. Então, no meu sistema imunológico. Então, eu uso ele até hoje, né? Mas hoje eu uso ele assim, no meu colar de aromaterapia e boto uma gotinha, né, à noite, na hora de dormir, no meu difusor. Não uso mais como eu usava, porque eu não tenho mais as tosses, né? Não vou dizer que não tenho, uma vez lá ou outra eu tenho, mas não aquela tosse que eu tinha. Então, é muito bom também para quem tem problema de sinusite, rinite, bronquites, asma, tá? Alergia, uh, até mesmo asma causada por exercícios excessivos, né? Tosse, congestão, tá certo? E para febre, a gente que vem acompanhado, né, das doenças, a gente pode usar o peppermint, gente. O peppermint ele ajuda muito a baixar a febre. E a gente pode usar ele, tá? Em forma de escaldapés, compressas. A gente pode acrescentar o capim-limão, o lemongrass, né? A gente pode colocar os pés imersos ali da pessoa que está com essa dificuldade. Pode ser criança, pode ser pessoa idosa, adulto, né? A gente vai colocar. E um bebezinho você pode colocar, né, uma compressinha, mesmo com as misturinhas ali, ok? E a forma de usar, né?
aqui para asma, para alergia, para tosse, para problemas na hora de dormir, é o mesmo jeito, ó, a mesma coisa. Aromaticamente, botar na mão, inalar, no difusor, embaixo aqui do nariz, você pode passar ele diluidinho, né? Principalmente se você tem um rolon, passar aqui. Você pode passar também na sola dos pés das crianças. Então, você pode fazer uso. Agora, nós temos também o On Guard, que é um blend protetor, o nome já diz, On Guard, que guarda, né, que protege. Esse daqui é o óleo que a gente tem que usar ao longo do nosso dia a dia, né? É um óleo principalmente para ser intensificado agora nessa época do ano. Então você vai evitar, né, que o teu resfriado que está começando ou que ainda nem começou, você vai evitar. E se já começou, ele vai combater tudo isso aqui que eu coloquei aqui do lado, tá, gente? Então ele é muito, muito eficaz. Esse é um óleo realmente muito potente e foi feito para isso. Ele foi elaborado, criado, foi pego, né? Ali tem toranja, tem alecrim, tem canela, são óleos estimulantes do nosso sistema imunológico. Aqui a Cristiane pergunta: uma pessoa com rinite e muita obstrução nasal à noite, qual mais indicado? O brief, tá? O brief com a lavanda, né? O brief, só ele sozinho. Ah, não tem o brief. Então, aquele que eu falei, bota uma gotinha de eucalipto, uma gotinha de limão, tá certo? Bota no difusor e vai trabalhando isso aí. Então, no caso, o limão é muito bem-vindo. Se você usar o On Guard, ele já tem limão ali, também pode ser usado. Mas, se você quiser usar o On Guard com o Brief, pode, tá certo? Ou o limão com On Guard, ou limão, On Guard e Brief, se você quiser colocar, não tem problema, tá certo? Pode colocar aí sem medo, uma gotinha de cada um, tá? E a gente também tem aqui, depois do On Guard, você pode fazer o de ingestão, né? Então, para fortalecimento, né, imunológico sazonal, a gente pode passar na sola dos pés, pode beber na água, no chá, no leite, na vitamina, na cápsula, se você quiser ingerir. Agora a gente tem ele em bolinhas, né, em pastilhinhas que a gente pode ingerir também. A gente pode usar ele como resfriado da mesma forma, para matar germes, a gente pode botar no difusor também, tá? Até para desinfetar o ambiente, né? Com borrifadores, né? Colocar no difusor. Então, porque tem cravo, canela, né? Tem a próprio cítrico, né? A toranja, então é muito bom. E ele é um suporte para as ameaças ambientais, tá certo? Juntamente com ele, a gente pode acrescentar o copaíba, que é um poderoso antibacteriano, um anti-inflamatório. Então, ele é muito bom, ele é imunoestimulante, gente. Então, se você está doente ou não, você deve tomar por um período a copaíba, né? Compra um vidrinho, toma, vai tomando ele uma gotinha embaixo da língua, 3 vezes ao dia, até acabar. Quando acabar o vidrinho, dá um tempinho, para ali, né? E volta depois de 1, 2 meses, a tomar de novo, tá? Pessoas que têm problemas de, assim, doenças mais reumáticas, né? Inflamatórias, aí deve tomar de forma mais constante, ok? Então, a gente tem aqui também o lemongrass, que eu já tinha mostrado lá, né? Mas eu trago aqui uma misturinha para quarto de bebê. Então, você pode botar, além de acalmar a criança, vai estar trabalhando o imunológico dela, vai acalmando ela também, ajuda no sistema também emocional, né? No sistema nervoso da criança também, ajuda muito. Então, basta você botar o capim-limão, que ele é um óleo de acolhimento, né? Então, ele acalma. Bota 8 gotinhas, 10 de lavanda, 40% de água, 20% de álcool de cereais, num vidro de 60 ml. Então, você pode, se você não tem difusor, pega um vidrinho dessa cor aqui, ó, que vende em lojas, você vai lá, coloca lá os 20%, né, de álcool de cereais, 20 ml, aí você pega lá, coloca ali as 10 gotas da lavanda, 8 do capim-limão, dá uma mexidinha assim, uma sacudidinha, depois você acrescenta água até completar ali o vidrinho e bota uma válvula spray e faz no ambiente da criança.
tá? Ou então, você pode pegar no difusor, colocar de 1 a 2 gotinhas de capim-limão e de 2 a 3 gotinhas de lavanda no difusor, ok? Bom, quando a gente fica doente também, a gente é cometido de dores, né? Dor no corpo, dor muscular. Então, a gente pode também colocar esses óleos aqui, ó. A gente tem o Deep Blue, que é completo, tá? Mas eu posso colocar ele com uma lavanda, né? Opa, deixa eu voltar aqui. Eu posso colocar ele com uma lavanda, eu posso colocar ele ah, com um óleo, por exemplo, de lemongrass, eu posso colocar ele ah, com o próprio alecrim também, né? Então, ou seja, eu posso colocar ele de várias formas, tá, gente? Então, vocês podem fazer, assim, um uso, assim, tremendo dele, sem medo nenhum, porque ele também ajuda, no caso o Deep Blue, para gripes, né? Então, também, Rosemary, sim, aquela dor no corpo, né, que o pessoal fica ali. E a melaleuca, né? Ela não pode faltar. Se você. Gente, é um óleo também que eu tenho sempre na minha bolsa. Ele é um óleo que você pode passar na garganta. Eu, quando vou para lugares que tem muita gente, que eu vou cumprimentar muita gente, ele é um óleo que eu passo, né? À noite, ou quando eu vou sair para os lugares, eu passo aqui, principalmente nas amígdalas, passo na região abdominal, em volta do umbigo, né? Eu já tenho um rolãozinho dela da melaleuca e passo, é muito prático, né? Porque ela é eficaz contra bactérias, fungos e vírus. Então, ela tem essas propriedades todas aqui, ó, que eu coloquei: anti-inflamatória, antifúngica, ela é cicatrizante. Então, você pode até fazer gargarejo quando você está com a garganta inflamada, com água e sal e uma gotinha de melaleuca. Você pode fazer um gargarejo, tá? É batata, gente, olha, é muito bom. Aí eu trago para vocês um outro produto que a Doterra tem, que eu faço uso já desde que a Doterra lançou, há mais de 3 anos, né? E quando eu vou fazer os meus exames de check-up, eu tô com os meus níveis claro, me alimento bem, né? Também a gente tem que se alimentar bem, dentro do possível, quem pode, né? No dia a dia, eu sei que muitas pessoas é corrido, mas a gente sempre tem uma falta, né? A gente sempre vai faltar algum nutriente para nós. Não porque a gente não ingeriu, mas às vezes porque o alimento que a gente ingeriu deveria ter e não tem, né? Porque foi plantado num solo que não tinha aquele mineral. Então, a gente precisa de uma reposição, principalmente se a gente está ficando mais velho. Então, gente, olha só, existe na Doterra um suporte para o nosso funcionamento imunológico, tá? Ele é essa dupla dinâmica aqui. Eu recomendo para qualquer idade, desde a adolescência até criança não, mas desde a adolescência, que está em fase de crescimento, até a pessoa com uma idade já avançada, tá? Meu pai tem 85 anos e meu pai toma isso, né? Minha mãe também. E eles fazem os exames deles, eles estão sempre com os níveis direitinho ali. Olha, isso eu assino embaixo para vocês, porque é uma coisa que eu também uso, tá? E eu vejo quando eu vou fazer meus exames, né? E às vezes o médico quer me dar outra coisa, eu disse, não, doutor, olha aqui, ó, já levo. Doutor, ó, eu tomo isso aqui. O que que o senhor acha? Né? O médico que eu vou pela primeira vez, ou eu vou trocar alguma coisa assim, eu disse, não, ele diz, olha, tá perfeito isso aqui, continua, você tá bem, e o que tá aqui é suficiente. Então, gente, tá assinado embaixo, não tem o que falar, né? Então, olha, ele tem minerais, tá? Que vão dar proteção e energia para nossas células. Eles têm vitaminas, que é o VM Complex aqui, que tem também auxilia na manutenção dos ossos, tá, gente? Ele tem cálcio, ele tem metilcobalamina, tá? Ou seja, são formas de vitamina B que o nosso corpo utiliza prontamente. Então, a gente precisa de vitamina B12. Tem muitas pessoas que têm falta de vitamina B12, ela é muito importante. E aqui também tem, né, vitamina B1, vitamina B6, vitamina B12, tá? Eu agora, no final do ano passado, eu fiz um check-up e pedi para o médico para ver como é que estava só a minha vitamina B12. E ele disse que estava muito bom. Magnésio, que é ótimo para o cérebro, gente. Magnésio é ótimo. Sabe aquelas pessoas que dizem assim: olha, eu estou ficando esquecida. E
tem uma pesquisa, eu estava estudando, que muitas pessoas pós-Covid reclamam de falta de memória. Por quê? Porque as pessoas ficam com uma taxa de magnésio muito baixa, tá? Então, o magnésio, ele é ótimo para a mente, para o cérebro. E tem magnésio aqui. E nós não temos magnésio, não é tão fácil ter alimentos com magnésio aqui, né, no nosso país. Então, olha só, então tem minerais que não são tão comuns aqui. Então, a gente precisa fazer. Então, usar isso aqui é maravilhoso. E, além do mais, que a gente tem aqui no ômega, né, agora eu vou botar aqui para vocês, o ômega que vem com óleos essenciais, tá certo? Ele vai dar para nós os ácidos gráficos essenciais, tá? Que vão melhorar o nosso colesterol, que vão melhorar o nosso sistema imunológico. Nossa, a gente precisa tomar ômega, tá? Só que o nosso ômega, ele é diferente do que tem no mercado. Ele vem com o óleo essencial de cúrcuma, ele vem com óleo essencial de frankincense, tá? Então, ele está cuidando do nosso suporte celular, tá? Então, ele é um mix da doTERRA patenteado, com uma pureza testada e garantida. E eu já tenho a minha pureza. Da pureza eu sei que a doTERRA traz, agora testada e garantida eu já testei, ó, há mais de 3 anos, tá? Eu e minha família. Então, é muito, muito legal. Então, não estou dizendo que a gente não vai comer fruta, legumes e verduras, a gente tem que comer, mas a gente tem que ter esse nosso suporte aí, ok? Então, pessoal, eu acredito que eu já dei muita dica daqui, né? B12 é para o cérebro, isso mesmo também, né? Vão me. Então, assim, gente, essas são as minhas dicas para vocês, tá? De que a gente tem uma gama de coisas que a gente pode fazer. Usem a aromaterapia. Aqui, eu sei que tem muita gente aqui que tem já esse testemunho pessoal de que tem usado os óleos essenciais e nunca mais, né, teve tanta recorrência de gripes, resfriados, né? Então, assim, é muito legal a gente poder falar isso, professar isso, porque você vive isso. Eu vivo isso. Então, eu não tenho por que ter nenhum medo de falar para vocês que essas coisas acontecem, tá? Alguma dúvida, pessoal? Não quero me alongar muito aqui, mas se alguém tiver dúvidas aí, o chat está aberto aí para vocês, né? Sempre teve, mas vocês podem perguntar. Deixa eu olhar aqui se tem alguma pergunta. Ah, parece que apareceu uma aqui. Nenhuma dúvida, Minade. Ah, tá bom, minha amiga. Valeu, então. Tá certo. Então, gente, quem tá aqui pela primeira vez, pergunta para a pessoa que te conheceu, tá? Que te conheceu, não, que te indicou e que você conheceu e que te mostrou aqui os óleos essenciais, tá certo? Se que alguém tiver dúvida, quiser me mandar pelo WhatsApp, quem me conhece sabe que eu tô sempre disposta a ajudar, a orientar, tá? Sim, Valme, a live está sendo gravada, tá? E de nada, Carla. Vamos compartilhar. Olha, esse conhecimento aqui que a gente está adquirindo aqui, né? Vamos passar adiante, tá bom? Vamos passar adiante, porque a gente vai abençoar a vida de muitas pessoas, ok? Então, estou vendo muita carinha aqui conhecida, tá? Um grande beijo, um grande abraço para todos, tá certo? E uma ótima semana e vamos nos cuidar, tá bom? Um grande abraço, pessoal. Tchau. Tchau, Candice. Tchau.